Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. Você é muito bem-vindo aqui conosco, acompanhe o nosso programa, porque no final o nosso pastor convidado vai orar por você e vai abençoar a sua vida e acredite que algo de bom vai acontecer. No nosso programa, vamos aprender um tema muito importante. A cada programa nós temos um tema e um material disponível para você ficar por dentro. Hoje nós vamos falar sobre a nossa área financeira e entendemos que o nosso dinheiro é muito espiritual. Vamos receber aqui no nosso programa o pastor Guilherme, que nos vai falar um pouco sobre o trabalho que ele tem desenvolvido no sul de Minas, mas também vai orar por você e vai nos falar um pouco sobre esse tema tão importante e tão presente na nossa vida, a importância de sim nós construirmos a nossa vida na rocha, fazermos a vontade de Deus, mas você daqui a pouquinho vai ouvir um pouco mais sobre isso e vai tirar aí todas as suas dúvidas. Você também pode entrar em contato conosco através dos números que estão passando em rodapé, pode nos enviar o seu pedido de direção, como também o seu pedido de ajuda, se você tiver aconselhamento, mais informações das nossas igrejas, pode fazer através do nosso SOS, que vai passar durante todo o decorrer do programa. Sabia que nós, no nosso ministério, temos várias ferramentas de evangelização? São tantas que eu até gaguejei, tá vendo? Nós temos muitas ferramentas ao seu dispor e é este bloco que nós vamos iniciar agora, algumas das ferramentas de evangelização. Nós temos uma plataforma chamada Cine Curiacos, onde você durante 24 horas pode assistir as várias séries e filmes do nosso ministério, curtas-metragens, vários conteúdos, não só do ministério, como também alguns que são do mundo gospel, não é cristão, onde você pode, através de filmes e séries, também encher a sua casa com a presença de Deus. Porque quem é que não gosta, não é, de uma noite de filmes, de série lá com uma pipoca, curtir ali a presença dos seus amigos. E você pode fazer isso também levando a palavra de Deus, se você tem amigos e conhecidos que você quer evangelizar. Ou se você sente a necessidade da presença de Deus na sua casa, se você por vezes está passando por alguma situação na sua casa, saiba que a Cine Curiacos é uma grande ferramenta para abençoar tanto a sua vida, a sua família, como também a família e as pessoas que o rodeiam. Por isso, usufrua dessa ferramenta, você pode acessar o site cine-curiacos.com e ficar por dentro 24 horas da nossa programação e dos vários conteúdos que nós temos disponível também para você e para sua família. Por isso, confira, entre no nosso site, saiba que realmente algo de bom vai acontecer na sua vida, porque quando nós abrimos a porta, Deus entra e transforma a nossa vida, e é isso que Deus também quer fazer na sua hoje, por isso não perca a oportunidade. Nós agora vamos para o nosso momento musical e já voltamos com o nosso pastor convidado. Parece que tudo parou, até estagnou. A minha vida não pode continuar assim. Eu nasci para ir em frente. Não posso achar que é Deus. Algumas coisas tenho que mudar, senão eu vou continuar parado. E eu não quero. Tenho que mudar. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além. A minha mente vive em batalha, querendo me controlar, mas eu não vou deixar, pois sou conduzido pela verdadeira palavra. A palavra que edifica, essa palavra que transforma. A mudança começa seguindo ela, então tudo mudará. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além.
Como eu mencionei no início do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a nossa vida financeira. Mas também um tema muito real e muito presente na nossa vida, que também vai te ajudar, acredito, a também ligar a nossa vida financeira com Deus e também a uma área espiritual. E para falar um pouco sobre este tema, nós vamos receber no nosso programa o pastor Guilherme. Seja muito bem-vindo, pastor Guilherme, aqui no nosso programa. Olá, Tatiane, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? É um prazer ter Vamos aqui falar mesmo sobre a palavra de Deus. Isso, é um prazer tê-la aqui conosco, representando aí o sul de Minas, não é? Atualmente está aí no sul de Minas, não conseguiu infelizmente estar nos nossos estúdios, mas está aqui conosco online, não é? E também vale, também tá valendo. Isso mesmo, né? Estamos aqui, o Brasil é gigante, mas estamos aqui em Minas, fazendo esse trabalho maravilhoso. O pastor está no sul de Minas, mas nós só pelo sotaque já notamos que não é mineiro, não é só do coração mesmo, não é? É do Nordeste, Exatamente. não é? Eu não sou de Minas, mas estou aqui. Já me considero mineiro, já estou aqui há algum tempo, mas eu sou do Nordeste, né, do Brasil. Sou de Arapiraca. Fez. Já recebemos várias pessoas aqui, vários pastores de Arapiraca, viu? Arapiraca também aqui está no nosso programa em peso, como também do sul de Minas, não é? Tivemos aqui também no nosso programa o Bispo Cristiano falando também sobre a importância, não é? Do trabalho que está sendo desenvolvido no sul de Minas, mas sair de Arapiraca para o sul de Minas com um propósito, não é? Fazer alguns trabalhos por aí, não é? Isso mesmo. Fui enviado para dar uma ajuda aqui a um grande projeto que nós temos, que é a Rádio Curiacos. Uhum. Então, eu estou aqui para ajudar naquilo que é necessário, né? Atualmente, eu faço parte aqui do departamento de edição, né? A parte técnica. Temos também um programa diariamente, né? Da segunda-feira, sexta-feira, que é um programa chamado Esta é a Hora, levando a palavra de Deus a todo o povo aqui do sul de Minas, toda a região, Vale do Paraíba, Leste Paulista. Então, temos que fazer um grande trabalho aqui. Muito bom. Eu já vi também que tem a opção também de ver pelo YouTube, não é? Os podcasts que tem, o pessoal que vai passando por aí, é bem legal, bem legal. Isso mesmo, isso mesmo. A minha parte é ficar por trás das câmeras. Hoje é uma exceção. Hoje foi pego. E agora vai para frente da câmera. Hoje não teve como fugir. Não teve. Mas nós temos sim um podcast aqui na rádio que fala sobre utilidades públicas, né? Fala sobre cultura, saúde. Então, temos também uma grande audiência através do nosso podcast. E é muito bom. Muito legal. Para além da rádio ser uma ferramenta de evangelização, nós também usamos para alcançar com aquilo que é dia a dia, não é? Aquilo que é assunto rotineiro na nossa vida. É que nem também a TV Maná Brasil, sabe? Que nós temos também muitos conteúdos que são do nosso ministério, mas também é importante nós entendermos que também aqui nós falamos a importância de nós também usarmos outras ferramentas que também estão no nosso dia a dia e que vão nos ajudar na nossa vida, não é? A só não pensarmos que é só espiritual, mas também nós usamos essas ferramentas no nosso dia a dia para nos tornar espiritual, não é? Para nos ajudar na nossa vida e na nossa caminhada. O pastor Guilherme também está em uma das nossas igrejas no sul de Minas, não é? Ou não? Isso mesmo. Estou pastoreando uma igreja que fica na cidade de Pouso Alegre. É uma cidade boa. Grande, toda a gente é alegre, todo mundo é alegre. Todo mundo é alegre, lá não tem tristeza. Lá não tem tristeza. Depois que chegamos, só alegria. É uma cidade, não é um bairro? Não, é mesmo uma cidade. Não, é mesmo uma cidade, né? Temos 170 mil habitantes. Olha, muito bom. Então é uma cidade que tem muitas pessoas para alcançar. Uhum. Grande trabalho por aí, não é? Isso, temos um trabalho, grupos familiares, né, espalhados por todos os bairros aqui. O grupo familiar é um projeto onde nós levamos a palavra de Deus na casa do irmão, onde as pessoas podem tirar dúvidas, podem crescer espiritualmente, né, aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, através também desse projeto, nós temos ganhado cada vez mais pessoas, né, a nossa igreja está crescendo cada vez mais.
Olha, muito bom. E no programa de hoje nós também vamos falar sobre uma ferramenta também que ajuda a alavancar a nossa vida, não é? E também, quando nós falamos de igreja, o maior objetivo, para além de nós crescermos a nível, não é, de estrutura também, mas fazer com que o povo, não é, as pessoas que estão a seguir a nossa igreja, possam crescer também, né? E o quanto a área financeira, pastor, pode influenciar no sucesso de uma pessoa? Porque nós sabemos que hoje em dia, e acredito que também há muitos anos atrás, as pessoas, por causa da falta de dinheiro, acabam por acarretar outros problemas, seja problemas familiares, problemas na saúde. Então, é uma porta muito aberta e muito vasta, não é? Para muitas coisas, muitos problemas que acontecem na nossa vida. Não é que nós acompanhamos, não é, as pessoas de perto e entendemos isso, não é, pastor? Isso mesmo, como você muito bem falou, a igreja são as pessoas. Então, o nosso papel é fazer com que a igreja cresça, a igreja se desenvolva. É exatamente isso, as pessoas cresçam, as pessoas se desenvolvam sabendo qual é a vontade de Deus. Porque, por vezes, as pessoas acabam passando por problemas, porque não sabe o que Deus preparou para nós, não sabe qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade de Deus para nossas vidas é que todos nós, né, sejamos prósperos, né, seguindo os caminhos de Deus, seguindo os métodos de Deus. As pessoas acreditam que vão vencer por acreditar naquilo que o governo fala, mas a verdade é que nós vamos crescer, nós vamos evoluir também nessa área financeira, porque Deus, ele nos abençoa. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela aparece e tudo se transforma. E ao contrário do que muitas vezes a gente escuta, né, no nosso dia a dia, aí em roda de conversa, não é que Deus não é a favor do dinheiro, Deus não gosta do dinheiro. Por isso temos que ser muito humildes, temos que ali poupar bastante, porque afinal Deus, ele não gosta do dinheiro, não é? Isso nós aprendemos nas nossas igrejas, algo muito diferente disso que estamos habituados, não é? Que é sobre Deus não amar, Deus não gosta daqueles que amam a riqueza, não é? Porque o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal, não é isso que nós ensinamos ao povo, não é? Isso porque há uma grande diferença entre nós sermos humildes e nós sermos pobres, né? Então, as pessoas se confundem justamente nesse ponto, porque acreditam que para ser humilde precisa ser pobre. Mas Deus nos ensina que, na verdade, não é isso. Nós podemos sim, devemos ser humildes, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar prosperidade. Então, é entender esse lado e saber que é sim da vontade de Deus que sejamos prósperos. E mesmo na Bíblia, não é? Nós vemos muitos exemplos de pessoas que conseguiram vencer financeiramente naquela época, né? Naquela altura, mas que confiaram em Deus, fizeram de Deus a sua fonte, não é? Usou os métodos de Deus, porque Deus quer abençoar, não é? Só que muitas vezes nós explicamos que Deus ele não consegue, por quê? Porque nós por vezes estamos ali de uma forma sem deixar Deus agir na nossa vida, não é? Estamos ali a tentar puxar a bênção que Deus tem para nós, mas nós aprendemos que o nosso dinheiro é muito espiritual, porque o dinheiro por tudo responde. Aprendemos também, pastor. Isso. Sim, pode falar. Não, porque exatamente o dinheiro é muito espiritual e as pessoas não entendem isso. Sim. É espiritual porque nós gastamos com aquilo que nós gostamos. Então, se eu gosto de carro, eu vou lá e gasto meu dinheiro com as coisas referentes a isso. As mulheres já são diferentes, né? Gostam de gastar com maquiagens, Sim. roupas e tudo mais, que não há problema. Mas isso para nos ensinar que o nosso coração está voltado para essas coisas, né? E o dinheiro é da mesma forma. Quando nós vamos à igreja, nós semeamos, é simplesmente para dizer que nós amamos a Deus, que nós queremos fazer parte desse projeto, né? Levar o evangelho a toda parte do mundo. É isso mesmo. Quando o pastor usa o termo semeamos, o que é que isso significa para uma pessoa que ainda não entende esse termo, não é? Por que nós usamos o termo semeamos? Por que nas igrejas falamos, não é, sobre isso? Porque a pessoa que vai pela primeira vez talvez vai ouvir isso e vai achar estranho. Afinal, nós estamos aonde? Num campo de agricultores? Olha, talvez. Exato. Talvez. O princípio é o mesmo. É porque nós falamos que o nosso dinheiro é uma semente. Quando nós falamos em semear, significa nós gastarmos o nosso dinheiro com aquilo que é de Deus.
Nós temos fiéis a Deus. E é a mesma coisa que acontece com a agricultura. Quando você semeia, aquela semente vai crescer e vai dar frutos. Da mesma forma é o nosso dinheiro. Quando nós usamos para provar o nosso amor a Deus, para ajudar a Deus, aquilo vai dar frutos e multiplicar na nossa vida. E multiplica mesmo, não é? Porque até quando menciona, não é? Quando nós vamos ler lá em Marcos 4:26, diz que mesmo sem nós sabermos como, a terra há de dar o seu fruto, não é? E quando nós falamos do método de Deus para a nossa vida financeira, é nós não usarmos a lógica, mas sim usarmos o sistema de Deus que vai nos ajudar a vencer. Pastor, nós vamos aqui fazer uma pausa na nossa conversa. Sei que a conversa está boa, parece que estamos falando faz 1 minuto, mas não, olha, já estamos quase no nosso intervalo musical, mas o pastor fica aí, também as pessoas que nos estão acompanhando, fique por aí. Vamos agora assistir a um videoclipe, mas quero lembrar a todos que você pode fazer o seu pedido de oração através do número que está passando em rodapé. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já voltamos. Está no fim, doenças e pestes, quem nos poderá salvar? O mundo está no fim, haverá uma boa notícia, quem a poderá anunciar? Geração eleita, sacerdócio real, escolhidos e nascidos para vencer. Geração eleita, está no fim, doenças e pestes, quem nos poderá salvar? O mundo está no fim, haverá uma boa notícia, quem a poderá anunciar? Geração eleita, sacerdócio real, escolhidos e nascidos para vencer. Geração eleita, dominar as nações.
Voltamos para nossa conversa, estamos aqui falando sobre a nossa vida financeira. Quero lembrar a todos vocês que nos estão acompanhando que você pode fazer o seu pedido de oração através dos contatos que passam em rodapé. No final do nosso programa, o pastor Guilherme vai orar por você e acredite que Deus tem um milagre reservado hoje para você e receba pela fé aquilo que Deus tem para você e para sua família, porque Deus é bom, Deus ele não falha e tem o melhor reservado a cada um de nós. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o pastor Guilherme, tá por aí, não é, pastor? Estávamos ouvindo a música que diz: somos eleitos para conquistar as nações. O Brasil é grande, não é? Temos muito que conquistar. Sim, temos muito, né? Já estamos em grande parte do Brasil, mas ainda falta muito para nós conquistarmos. Ainda falta muito. E sempre vai faltar, né? Do mundo todo, até Jesus voltar, é o nosso papel, não é ganharmos almas. E é aquilo que Deus tem para nós, não é? Quando nós falamos de fé, e é um tema que é uma palavra que nós usamos muito, né, no nosso meio aqui, de certeza na TV Maná Brasil, você que nos está acompanhando, você já ouviu muitas vezes falar sobre fé, não é? E pastor, gostaria que o pastor explicasse para quem nos está acompanhando o que é que significa fé, o que é que significa na prática, não é? Nós termos fé, termos um espírito de fé, porque sempre ouvimos a frase, não é? Deus opera onde há fé. O fé é o ingrediente principal na vida de um cristão, não é? Isso mesmo. A fé nada mais é do que nós acreditarmos nas promessas de Deus, mesmo sem ainda ver, ou mesmo, como nós já falamos, né, sem ter lógica. Então, nós acreditarmos que o que Deus promete, Ele cumpre. Agora, só basta também nós fazermos a nossa parte, né, que é acreditar e colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Então, a fé é a gente acreditar. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a única forma, não é? Não tem nenhuma oração que eu possa fazer para ter mais fé. Tem mesmo que... Não há oração. Tem mesmo que se disciplinar e ouvir a palavra de Deus, não é? E ler a Bíblia, encher o coração da palavra. É algo que nós temos que fazer todos os dias ou de vez em quando? Tem que ser todos os dias. Né? Como Deus falou a Josué, né? Medita na minha palavra dia e noite. Não é só de dia, não é só à noite, não é só domingos, quando vai à igreja. Não, são todos os dias. Nós até no início do programa falamos sobre construir a vida na rocha, não é? E a forma de construir a vida na rocha implica numa história que nós vemos na Bíblia, não é? De alguém que foi sábio e ao invés de fazer a vida à sua maneira, não é? Decidiu fazer de acordo com a palavra de Deus e a Bíblia conta que ele foi uma pessoa sábia, não é? Foi uma pessoa que construiu a vida na rocha, porque quando veio o temporal, quando veio o problema, a vida estava fundada na rocha, não é? E quando nós falamos de encher o nosso coração de fé, não é quando o problema vier que eu vou atrás de Deus, não é? A fé serve, construir a vida na rocha serve para antes do problema, para antes da tempestade, eu já estar com a minha fé fundada, não é? Quando vi o problema, eu já tenho fé para ultrapassar, não é? Mas tudo se resolve, não é? Você pode procurar a nossa igreja, se você que está nos acompanhando está passar por alguma situação. Temos também disponível na TV Maná Brasil, quando você entra no nosso site, aconselhamentos pastorais durante 24 horas, porque Deus quer te ajudar, Deus quer transformar a sua vida. Enche o seu coração com a palavra de Deus, enche o seu coração com fé. Se você está a ultrapassar um problema, saiba que Deus tem poder para ultrapassar, para nos ajudar a ultrapassar. Pastor, nós sabemos e aprendemos nas nossas igrejas que Deus não é o causador dos problemas, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Eu fui uma má pessoa, por isso Deus me castigou. Mas não é isso que nós aprendemos. Deus, ele não é o causador dos nossos problemas, não é mesmo? Não. O que a Bíblia nos ensina é que existe um ladrão, em João 10:10, e ele só vem para matar, roubar e destruir. É o nosso inimigo. Mas o nosso Deus, né, ele veio para nos dar coisas boas. Não existe nada de ruim que venha de Deus. Como você falou, às vezes as pessoas pensam isso. Eu estou passando por isso porque Deus quer me repreender, porque é da vontade de Deus. Ou até mesmo as pessoas pensam, não, se Deus quiser um dia... Mas a verdade é que Deus quer, e Ele já fez tudo por nós. Sim. Agora só basta nós ouvirmos e colocar em prática a palavra de Deus.
Nós também vemos em Deuteronômio, não é, que Deus, ele fala que as bênçãos de Abraão são nossas, não é? Então, ao contrário do que pensamos quando nós ouvimos, até começa a dizer, né, se ouvires atentamente, mas nós temos que fazer também os mandamentos que Deus, ele nos fala, não é? E aí seremos exaltados sobre, estaremos por cima e não por baixo e tudo mais. Se você quiser saber o que está lá escrito, você que está nos acompanhando, olha só lá na sua Bíblia e lê Deuteronômio 28, lá vai ver as várias bênçãos, não é? Que Deus tem para a nossa vida. Mas também logo nos versículos abaixo, vemos que se nós não fazermos, se nós não ouvirmos, também vem as maldições sobre a nossa vida. Mas não porque Deus quer, não é? Mas são consequências. Tudo que nós fizemos são consequências, não é, pastor? Aquilo que nós semearmos hoje é aquilo que nós vamos colher amanhã. Isso mesmo, Tatiana. Eu costumo sempre falar que o reino de Deus é simples, é baseado em apenas duas coisas: eu ouço e pratico. É obediência. As pessoas querem muitas vezes problematizar, deixar as coisas mais difíceis. Mas a verdade é que Deus ensina. Deuteronômio nos ensina: se eu ouvir, guardar no meu coração, colocar em prática, eu vou vencer. Não tem hipótese. Não tem hipótese, né? A gente sempre vence. Agora, é baseado sempre nesses princípios. Eu ouço e pratico. É ouvir e praticar, não é? Não sermos só ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Também falando aí mais sobre a nossa área financeira, não é? Que é o tema do programa de hoje. E é um tema que gera, por vezes, muita confusão, não é? Muitas perguntas, muitos questionamentos. Durante muito tempo, falar de dinheiro na igreja foi um grande tabu, até nos dias de hoje, não é? Nós temos que ter atenção e sabedoria de Deus para falarmos, mas também com ousadia, não é? Porque a palavra de Deus, ela nos fala para nós semearmos para colher, não é? Então, é o papel também do pastor que está à frente de uma igreja, não é? Ajudar as pessoas para que elas possam fazer a palavra de Deus, não é, pastor? Para que também conheçam a verdade. Porque a Bíblia também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ao contrário do que nós pensamos, nós podemos pensar, não é? Deus gosta de humildade, não é de pobreza. Deus não gosta de ricos, afinal Deus fala lá na Bíblia que os ricos não entrarão no reino dos céus. E pastor, quanto a isso, o que é que nós aprendemos nas igrejas, o que é que nós ensinamos ao povo, não é? As pessoas, o que é que as pessoas podem fazer quanto a isso, não é? Será que Deus mesmo não gosta dos ricos? É da pobreza e da maldição que Deus gosta? Olha, se Deus não gostasse de ricos, ele estaria em própria discordância, né? Porque ele mesmo é dono de todo o ouro, de toda a prata. E nós somos filhos de Deus. E assim como um pai ama o filho, da mesma forma Deus nos ama. E sempre quer nos abençoar. A verdade é que Deus não odeia os ricos. Mas nós não podemos amar a riqueza. Porque o que acontece? Muitas pessoas não têm dinheiro. É o dinheiro que a tem. Sim. E o correto é nós termos esse dinheiro. Né? Nós que mandamos no dinheiro. Nós que fazemos o que nós gostamos com aquilo que nós temos. É mesmo isso, não é? O dinheiro vai ter a cor do nosso coração. Nós é que vamos dar cor ao nosso dinheiro, não é? Nós entendemos que nós podemos, sim, dar ordens ao nosso dinheiro e colocar ele a trabalhar ao nosso favor, porque ele é que é o nosso escravo, não é? Aprendemos também na Bíblia, não é? Que diz no livro de Deuteronômio, que as bênçãos vão vir e nos alcançarão. E o que é que significa isso? Então, as bênçãos correm atrás de todo mundo, de toda a gente. As bênçãos de Deus quer alcançar todo mundo. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, não é? Aquilo que nós aprendemos sobre a atitude, não é mesmo? Isso mesmo. As bênçãos de Deus já estão preparadas para nós. Né? Já tem um grande armazém cheio de bênçãos para nós. E elas vão vir até nós a partir do momento que nós colocarmos em prática a palavra de Deus. Eu ouvir e colocar em prática. Obedecer. Porque Deus, ele trabalha acerca da obediência, né? Conforme nós obedecemos a Deus, cumprimos os seus mandamentos, ele vai lá e cumpre também a sua parte da palavra. Se ele prometeu que as bênçãos ele está conosco, então ele vai lá e cumpre. As bênçãos de Deus vêm até as nossas vidas, nos alcançam. O que é que as pessoas muitas vezes fazem? Querem correr atrás das bênçãos. Sim. Mas não precisa isso.
precisa obedecer e as bênçãos é que vão correr atrás de nós. Aí é bom, não é? Fazemos a nossa parte, as bênçãos é que vêm atrás de nós, mas é bíblico, não é? Aquilo que Deus diz. Se nós fizermos a nossa parte, se nós honrarmos a Deus, se nós contribuímos, não é, à casa de Deus, as bênçãos vão vir ter conosco e vão nos abençoar. Pastor, nós vamos quase finalizar aqui a nossa conversa, não é? Esse bloco sobre aprendermos a nossa vida financeira. Daqui a pouco nós vamos voltar com a oração e com a história de fé. E eu gostaria de perguntar ao pastor qual é o recado, não é? Qual é a exortação que deixa as pessoas que nos estão acompanhando neste programa e por vezes está a passar por uma aflição financeira. Por vezes ali nós sabemos, entendemos, estávamos aqui a brincar, não é? Para descontrair, claro, mas é um assunto também muito sério e que por vezes acarreta muitos problemas na vida de muitas pessoas. Acaba relacionamentos, por vezes acaba com a saúde mental, acaba com a saúde física de uma pessoa quando está a passar por um problema ou tem falta de dinheiro. Qual é o conselho que o pastor dá a essas pessoas que estão com problemas, estão a sofrer e buscam por uma solução, buscam por uma resposta, buscam por uma ajuda, um sinal, algo que Deus faça para abençoá-las? A área financeira é uma área muito importante, que acaba atingindo até outras áreas da nossa vida, a família, a saúde. Então, a exortação que eu tenho e deixo para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse programa é que dê ouvidos à palavra de Deus. Mesmo que aos seus ouvidos não tenha lógica, ao seu coração você não entenda como é que eu vou semear o meu dinheiro é uma semente, mas decida praticar a palavra de Deus, colocar em prova, porque é isso que Deus nos disse. Quando nós colocamos Deus à prova, Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção sem medidas. Então, você que está passando por alguma situação, confie em Deus e coloque em prática os métodos de Deus. E fazendo a nossa parte, não é? Deus vai nos ajudar. E também pode entrar em contato conosco através dos números que estão passando em rodapé. Você ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de oração. Daqui a pouco o pastor vai orar por você. E acredite mesmo que Deus vai abrir um caminho onde não há, porque Deus é fiel à sua palavra e Ele nunca falha. Nós agora vamos para a nossa pausa musical e já voltamos, em seguida com a nossa oração e a nossa história de fé. Agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto. Novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Amanheceu, cena 1, mais um dia. Ao abrir os olhos a filmagem reinicia. Não há dublê para o ator principal. Não é ficção, o guião é real. O cenário nem sempre é favorável. Baixar a cabeça às vezes é inevitável, mas a fé é o gatilho da motivação. E acreditar que sonhar não é ilusão. Dia após dia produzindo uma nova história. Marcas, cicatrizes registradas na memória. Tristezas, alegrias, derrotas e vitórias. Episódios que marcam nossa trajetória. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Luz, câmera, ação no seu foco.
não hesite. Olha o firmamento, a luz dos olhos, o tempo cronos segue lento no seu BPM. O tempo de Deus é diferente. Siga em frente, paciência na consciência que é difícil. O caminho é estreito, mas não é um labirinto. A coroa de um vencedor é moldada por espinho. Segue assim, de glória em glória, no sapatinho. Há tempo pra nascer, tempo pra morrer, há tempo pra plantar, tempo pra colher, há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto. Novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Voltamos e agora com a nossa história de fé, onde nós vamos encher o nosso coração ainda mais de fé e acreditamos que Deus, Ele opera onde há fé. Por isso a fé só vem por nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Quero antes de mais lembrar você que nos está acompanhando a fazer o seu pedido de oração através para os contatos que estão passando em rodapé. No final do nosso programa já o pastor vai orar por você e todos os pedidos de oração que nós recebemos hoje, Deus vai operar milagre, é isso que nós acreditamos e concordamos. Pastor, o pastor veio preparado, não é? Trouxe aí para nós uma história de fé para gerar ainda mais fé no nosso coração, não é? E vai compartilhar conosco. Isso mesmo, eu queria trazer hoje a história de Isaac, onde ele estava passando uma grande crise, grandes problemas, e Deus apareceu a ele e falou: olha, Isaac, não saia desta terra. Ele estava passando por uma grande seca, e ele já estava pensando em sair da sua cidade para ir ao Egito, para poder vencer. Só que Deus foi bem claro, disse: olha, fica aonde eu te disser, e eu vou te abençoar aí. Semeia nesta mesma terra e assim você vai prosperar. E ele decidiu não olhar para as circunstâncias, não decidiu olhar para a própria lógica, ele decidiu ouvir e também obedeceu. Colocou em prática a palavra. Ele foi lá, semeou naquela mesma terra. E Deus apareceu e multiplicou aquilo que ele tinha em 100 vezes mais, de maneira tal que as pessoas começaram a ter inveja da grandeza dele. Uma pessoa que estava em crise já começou a ter servos, grandes posses. E é isso que Deus faz na nossa vida. Isaac decidiu obedecer, não é? Por mais que talvez o desespero estivesse batendo na porta dele, né? Porque imagina, todo mundo migrando, todo mundo saindo e Deus fala para ficar. Então, não faz lógica nenhuma na cabeça humana, não é? Mas nós aprendemos sempre que Deus, ele não é lógica e vai agir conforme ele planeou, não é, para a nossa vida. E ele colheu 100 vezes mais também, porque Isaac foi abençoado, porque também obedeceu a Deus, não é? E como importante é a obediência no nosso sucesso, não é, pastor? Quão importante é a nossa obediência na nossa vitória, naquilo que Deus tem reservado, mas para que o plano se cumpra na nossa vida, temos que ser obedientes à voz de Deus. Sim, Isaac aprendeu porque o pai dele foi obediente a Deus e por isso venceu. E Sim. Deus foi bem claro: olha, seu pai foi obediente e eu prometi a ele grandes bênçãos. Então agora só falta você. Né? Você que tem que agora obedecer, fazer a sua parte. E ele foi lá e obedeceu. O que eu acho mais interessante nessa história é que ele conseguiu vencer a mente.
Ele conseguiu vencer os Sim. próprios pensamentos, a própria lógica, e decidiu praticar a palavra. Semeou naquela mesma terra e venceu. Foi obediente e Deus apareceu. Deus apareceu mesmo e Deus aparece sempre, não é, pastor? Deus sempre responde às nossas orações. Por vezes estamos a buscar ajuda, não é? Mas acredite mesmo que o caminho certo para nós buscarmos ajuda é o caminho de Deus, não é? A Bíblia diz que só Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. E entendemos que por vezes no meio do desespero, da aflição, acabamos por ir por caminhos que sabemos que Deus não está lá e desagrada a Deus. Mas sempre é tempo de nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Sabe, pastor, nós recebemos muitos pedidos de oração, e não só da vida financeira, mas também família, muitas pessoas que estão aflitas procurando por ajuda, libertação, vários assuntos relacionados, não é, ao povo, não é? E eu gostaria de pedir ao pastor que orasse pelos nossos pedidos de oração, para que realmente a oração, né, a concordância que nós fizemos hoje, nós acreditamos que vai fazer efeito e Deus vai operar na vida de todas as pessoas que nos estão acompanhando. Isso mesmo. Então, peço para todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, e se puder, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus Pai poderoso, nós trazemos diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que colocaram as suas vidas, essas situações diante da Tua presença nesta noite, neste programa. Eu te peço, Senhor, derrama sobre elas a Tua bênção, a Tua proteção, para que elas possam viver o melhor desta terra, para que elas possam usufruir da Tua perfeita, agradável e boa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E quais são as indicações para fazer depois de orar? O que fazer depois de orar? É importante sabermos o que fazer depois de orar. E o nosso apóstolo até nos ensina de uma maneira bem prática, que é como uma pessoa vai fazer uma cirurgia ou vai ao médico, sempre tem o pós-operatório. Sim. Então, sempre tem o que fazer depois de alguma situação, né? Então, depois de orar, o que é que nós devemos fazer? Nós temos que continuar na mesma fé, acreditando que Deus, ele vai cumprir a sua palavra nas nossas vidas, sabendo que quando nós colocamos a palavra em prática, Deus já fez a sua parte. Então, continuo com a mesma fé, louva a Deus regando a semente todos os dias e acreditando. Acreditar é fundamental, não é? Quando tudo parece pior, temos que manter a nossa fé, continuarmos a fazer a nossa parte, Deus vai aparecer. Estávamos há pouco falando sobre Jesus ser o único caminho, a verdade e a vida, não é? E nas nossas igrejas nós sempre aconselhamos as pessoas a receberem Jesus, não é? A fazer a oração mais importante da nossa vida, que é receber Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Por isso também eu gostaria de pedir ao pastor que nos conduzisse a essa oração para as pessoas que nos estão acompanhando, que ainda não receberam Jesus, a entregar a vida a Jesus. No programa de hoje acreditamos que é uma decisão que vai partir do nosso coração. Isso mesmo, então vamos fazer essa oração que é simples, mas traz um grande resultado nas nossas vidas. Quando a gente faz essa oração com fé, nós deixamos de ser uma criatura de Deus para ser um filho de Deus. Então vamos orar, repitam após mim. Querido Deus Pai poderoso, Querido Deus Pai poderoso, neste momento, eu entro na Tua presença, e reconheço que eu andei por caminhos errados, que eu falhei, que eu errei. Mas com o coração arrependido, eu venho a Ti e peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Neste momento, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém e amém. E amém. Aprendemos aí também alguns conselhos, não é? O que fazer depois de ser salvo. No sul de Minas, quais são os conselhos que costumam dar? Diga lá para ver se é igual. Temos 2 conselhos. Isso, aqui também costuma ser, na verdade é 3, eu descobri que são 3. 3? Sabe o terceiro? Eu te conto o terceiro. Pronto, você completa. Eu completo. O primeiro é sempre ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. É a verdade, é a vida, é Jesus. Então, o primeiro passo é nós andarmos com Deus, ler a Bíblia. E depois, ir até a igreja, porque a igreja é o local onde Deus derrama o seu poder. É o local onde nós vamos nos preparar a aprender a palavra para cada dia estar mais parecido com Jesus.
Exatamente. Os E o meus conselhos terceiro? é esse. É isso. E o terceiro? Não esqueça de fazer o primeiro e o segundo. Ah, Por isso é que pronto. são 3. Por isso é que são 3. E já que estamos falando Pronto. sobre No terceiro, me lembrar. não é? Relembrar o primeiro e o segundo. Afinal, eram só 2 mesmo. Ok, ok. E já que estamos falando de receber Jesus como Senhor e Salvador, não é? Gostaria que o pastor contasse de forma aí resumida como é que conheceu Jesus, como é que foi aí o seu início de caminhada, se já, como usamos o termo, né, já nasceu na igreja ou teve a sua infância, conta para nós. Então, a minha trajetória, eu não vim de um berço cristão, né? Eu era católico, mas logo cedo, logo jovem, por cerca de 12 anos, um dos meus tios era da igreja de Maná e nos evangelizou, nos convidou a ir à igreja. E ao primeiro instante eu fui, mas ainda ia à igreja católica. Então, pela manhã eu ia à igreja Maná e à noite eu ia à igreja na igreja católica. Para comparar o que se falava, para ver, né, qual era a diferença Ok. entre um e outro. Colocar na balança. E foi quando, exato, fui lá vendo saber o que aqui, né, antes de tomar a decisão. Mas Deus tocou no meu coração e veio com a verdade, né? E eu decidi mesmo entregar minha vida a Jesus. Comecei a fazer os cursos da nossa igreja, né? Cheguei a ser batizado com na época eu acredito que tinha 13 anos, Oh, bem jovem, né? bem só. Mas desde esse tempo até hoje estamos firmes na palavra, buscando a Deus, né? Depois de um passo a mais de fé, fui ser missionário, fui para Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, eu fui transferido aqui para Minas, como nós já falamos no início, né, do programa, para ajudar nesse projeto gigantesco aqui da Rádio Curiacos. E hoje nós temos um desafio, que é pastorear a igreja de Pouso Muito Alegre. bom. E agora ajudar outros E jovens, não é? isso, é isso que eu ia falar. O que eu acho mais interessante é que hoje eu vejo jovens da Na minha mesma. idade, lá no passado, chegando à igreja e nós temos a Muito bom. oportunidade de aconselhar esses jovens de levar a palavra, né? É muito bom, pastor, é muito bom mesmo. E acredito que daqui para frente ainda é muito sucesso, não é? Não sabemos os planos de Deus aí para frente, não é? Se é sul de Minas, se é sul de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu, pastor? Até uma próxima. É muito bem-vindo aqui de novo, sempre que quiser. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo programa e tchau, tchau.